Jesus, o Messias esperado. Lição 4. O Messias e o dinheiro lançado ao oleiro. Então, o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Zacarias capítulo 11 e versículo 13. Na lição anterior, vimos que o profeta Zacarias foi até aqueles para quem trabalhava e pediu que lhe pagassem o que achavam que ele valia e eles lhe deram 30 moedas de prata. Hoje estudaremos a sequência desta história, quando veremos que o valor atribuído ao profeta foi lançado ao oleiro, no templo. A profecia se cumpre de modo muito claro, em Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 7, que diz: então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Observe que as 30 moedas de prata, exatamente, como predito pelo profeta Zacarias, foram lançadas no templo, e os principais dos sacerdotes as ajuntaram, porém, temendo guardá-las no cofre das ofertas do templo, porque era preço de sangue, então, compraram com elas o campo do oleiro. Somente neste episódio da traição de Jesus, por Judas Iscariotes, 3 profecias se cumpriram. Seria isso uma coincidência? Será que Judas e os principais sacerdotes tinham consciência de que estavam cumprindo as profecias do profeta Zacarias? Com certeza, não tinham consciência disso. Nem Judas, nem os principais sacerdotes estavam preocupados com qualquer profecia, mas Deus, que não mente, estava atento em fazer cumprir tudo o que estava escrito. Podemos dizer que Judas Iscariotes e Pedro traíram a Jesus, Judas quando o vendeu e Pedro, quando o negou. Judas, ao reconhecer seu pecado, por não ser convertido a Cristo, por não o amar de verdade, sentiu remorso e deu cabo de sua vida. Pedro, ao reconhecer o seu pecado, por ser convertido e amar ao seu mestre, se arrependeu e foi perdoado. Sem arrependimento sincero, não há perdão. Desse modo, todos devemos nos apegar com confiança à palavra de Deus, por ser a verdade absoluta. A Bíblia nos revela a vontade de Deus para a vida de todo ser humano. Paulo escreve sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2 e versículos 3 ao 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém.